Voltamos com o programa Ponto de Vista, que está aqui com o professor André Bonfim, professor de filosofia. Estamos falando de Hegel, estamos falando de Feuerbach e também estamos falando de Spinoza. Eu interrompi o professor no bloco anterior, quando ele falava da importância histórica da vida, na vida de Spinoza, do banimento, né, da excomunhão dele nesse sentido. O quanto isso influenciou a filosofia dele? Então, voltando, como eu estava mencionando, vida e obra não se dissociam nesse autor. E em grandes outros autores também. Dificilmente, talvez você encontre, a não ser na filosofia contemporânea, que tem uma verve mais analítica, mais matematizante nesse sentido, uma certa dissociação. No caso de Spinoza, influenciou completamente. Essa obra, a principal obra dele, que é a Ética, que até o nome é curioso, né? Porque você abre uma obra que aparentemente parece uma obra de geometria. E ele vai lá falar de temas diversos, mas o título é Ética. Né? Quando eu comecei a ler, soava muito curioso. Então, essa obra ela vai ser publicada póstumamente. Ele não consegue publicar em vida. As suas obras que foram publicadas em vida, todas traziam um arcabouço um tanto que polêmico, seja com a tradição filosófica, seja com a tradição judaica e com o próprio cristianismo. A excomunhão, imagine você é um jovem de 23 anos que ama a sua religião, só que você não pode exercê-la por conta de certas interpretações. E o que ocorre? Você é publicamente conduzido a uma situação onde vão lhe dizer categoricamente: ninguém pode manter tantos passos de proximidade ou dizer tais palavras com você. Você não vai poder conseguir emprego, você não vai conseguir fazer absolutamente nada. Então, isso para um jovem de 23 anos, avalie você. E um jovem que, desde que ele começou a entrar em contato com a filosofia grega, a filosofia estoica, que é uma filosofia já entrando na Idade Média, que tem aspirações mais diversas também, você chega um belo dia e, por conta dessas interpretações heterogêneas, no caso, para ele, o principal ponto era de que a visão de um Deus pessoal, antropomórfico, ela não tem tanto fundamento do ponto de vista estrutural, e ele é um autor que leu muito os escolásticos, e aí por escolástico a gente entenda um período na Idade Média onde os autores tinham o principal ponto: como é que eu vou juntar razão e fé? Como é que eu posso muito bem ser um sujeito que tem todas as minhas aspirações de fé, mas eu preciso fundamentá-las, né? Um autor prévio, como Agostinho, ele diz: é preciso crer, eu devo crer em algo. Mas para eu crer em algo, eu preciso compreender também. Portanto, eu preciso fundamentar. A fé, sem fundamentação, ela é muito vazia. E ela é vazia porque ela pode ser muito bem preenchida por diversos posicionamentos na sociedade. Né? Alguém pode prometer muito bem um terreno no céu para você, e a partir da sua argumentação, da sua verve retórica, da sua verve performática, né? Você acabar sendo muito bem doutrinado nesse sentido muito específico e sendo conduzido a determinada ideia de que sim, eu devo preencher minha fé não com fundamentos racionais, lógicos, mas com a mera compreensão de que fulano de tal, por ser fulano, por ele ter toda uma pompa e ter toda uma circunstância, ele pode muito bem dizer o que é Deus, o que é a fé, como é que eu devo exercê-la, se eu devo baixar minha cabeça perante a uma figura X ou Y. Isso o Spinoza viu que conduzia àquilo que ele vai chamar de servidão. A servidão, ela não é apenas a servidão como a gente entende a servidão política, o seu serviçal de alguém. Ela também é uma servidão intelectual. No caso, quando eu me abstenho de, perante essas grandes questões que conduzem, que norteiam nossa vida, de como eu devo me portar perante ao mundo em relação à religião.
Quando eu era, durante muito tempo, professor do ensino médio, alguns alunos me chegavam e perguntavam, professor, eu tenho grande dificuldade de chegar a ter uma religião. Porque meus pais têm uma, a família da minha namorada, do meu namorado tem outra, fulanos tem outra, aparece na televisão outra. Como é que eu me porto em relação a isso? Primeiramente, eu diria, eu não sei. Porque, primeiro, eu também sou um sujeito inserido na sociedade que vive esses mesmos dilemas. Mas, filosoficamente, a gente pode refletir a respeito disso, perguntando o que é propriamente dita a fé, o que é Deus, né? A grande questão, quando eu entrei na faculdade de filosofia, apareceram as grandes questões da filosofia. O que é Deus, o que é a liberdade, se existe imortalidade da alma, etc, etc. São questões que ainda não têm resolução, né? Mas aí eu refutava, eu dizia, olha, a gente pode pelo menos perguntar sobre isso. Se isso vai ajudar ou não, é só no momento dessa decisão mesmo. No caso de Spinoza, esse posicionamento mais filosófico, ele tentava casar com o posicionamento religioso. Ele era judeu, né? Toda a sua família era judia, e a sua família também, ela vem de Portugal. Ela passa por um período ainda da própria Inquisição, né? Os resquícios da Inquisição, onde proclamar a sua fé publicamente, publicizar a sua fé, no caso dos judeus, era visto como algo pernicioso. E aí o que se tinha naquela época? Você tinha a figura dos marranos. O que eram os marranos? Eles eram judeus convertidos ao cristianismo. Eles eram obrigados a serem convertidos ao cristianismo. Mesmo sendo convertidos, eles tiveram que manter na intimidade a sua fé. No caso, no judaísmo, né? E Spinoza manteve isso. Com o passar do tempo, algumas mudanças ocorreram, mas esse ponto de Spinoza a respeito de Deus, ele via que essa justificativa para um Deus pessoal, para um Deus que eu precise o tempo todo me preocupar por ele ser um Deus vingativo, ele é um tanto que entra em choque com a própria ideia de Deus. Se Deus é um ser bondoso, por que existe tanta maldade no mundo? É uma pergunta que um autor, após Spinoza, que eles até trocaram cartas, que é o Leibniz, ele vai fazer. Porque como é que eu concilio a figura de um Deus bondoso com vingança, com o mal no mundo? Por que só alguns são salvos e outros não? Né? Mas Deus não é bondoso, né? Não deve ser bondoso para todos? Essa é uma grande questão, no caso, para Spinoza. Você tem uma história também dessa época que disse que... sobre essa questão da distribuição, e aí do conceito que o Spinoza vem dar sobre esse Deus, que é uma pergunta, Sim. Sobre uma anedota de que um grupo de crianças chegou, né, para um líder, né, do judaísmo, ou de qualquer outra... Como a gente divide essa quantidade de balas aqui? Tem 20 balas, nós somos 11. Como dividir? Aí o mestre, né, pergunta, faz como Deus ou como homem? Como Deus, obviamente. E ele diz bem assim, olha, então vai ser 2 para você, nenhum para você, 1 para você. Esse Deus é uma criação humana? Aí a gente adentra na proximidade entre Spinoza e o autor, que está no outro polo, né? Tem o Hegel e Feuerbach interpretando ele. E isso tem que ficar bem claro para todos, que essa interpretação e essa discussão toda, ela não é uma discussão meramente acadêmica de vírgula pela vírgula dos textos. Quem está assistindo deve estar já percebendo que existem plugins, existem contatos com uma série de outras questões, um tanto que bem complexas. No caso, tanto Spinoza como Feuerbach vão entender que, no final das contas, Deus ele é uma necessidade humana, em primeiro lugar. Nós precisamos de um ser que nos dê subsídios de existência mínimos. É o que algumas pessoas dizem, eu preciso me apegar em alguma coisa, né? Eu costumava andar muito no interior do Ceará, quando era mais jovem, e sempre eu encontrava tios e tias
que tem uma referência mais religiosa, né? E diziam, meu filho, você tem que se apegar em alguma coisa. Todos devem se apegar em alguma coisa. Aí a benção, minha tia, né? Eu me apegava, eu me apego em vocês, né? Mas sim, ambos os autores, eles dizem, bem, Deus é uma necessidade humana, nós precisamos de Deus. Alguns ateus vão dizer que não, na verdade é Deus que precisa de nós. Já Spinoza e Feuerbach são um pouco mais refinados do que os autores, os ateus de maneira geral. O ateísmo mais clássico, o ateísmo de inspiração do materialismo francês, entre outros, esses autores deixam um pouco de lado. Eles são mais racionais, tentam buscar uma visão mais racional do que seria Deus. Spinoza vai dizer que Deus, ele, em última instância, é a própria natureza. Deus se confundiria com a natureza. Não com um ser voluntarioso, pessoal, que você deve render culto, deva ir à igreja. Mesmo Spinoza, tendo ainda, mesmo excomungado, ele tem muito marcado pela cultura judaica. Então ele vai colocar, no final das contas, Deus, ele seria a natureza. E aí, natureza como um todo, não é a floresta, não. Né? A natureza tudo, a energia, tudo, não é isso? A natureza engloba tanto a natureza como a gente fala do ponto de vista biológico, do bioma, os aspectos geográficos, e ele vai dar um nome para isso, que seria a natureza naturada, que são os seres, a natureza física, de maneira geral, né? E a natureza que se produz, a natureza em processo. Então, mesmo o conceito de Deus, enquanto a natureza, ele é duplo nesse autor. A gente precisa, portanto, até traz uma mensagem um tanto ecológica nesse sentido, né? Nós somos seres que, por sermos frutos da própria natureza, precisamos dela. E a melhor maneira de render culto à natureza é, no caso de Spinoza, interpretando-a, tal qual um bom cientista, né? O Spinoza não usa essa terminologia, mas para a gente compreender talvez seja melhor. Eu entendo a natureza, eu rendo cultos à natureza na medida em que entendo a sua estrutura, o modo como o próprio mundo está criado, né? Nesse sentido, Spinoza não está muito distante de como começou a filosofia. A filosofia na Grécia, que nasce antes do cristianismo, ela nasce ali no século V a.C., a filosofia na Grécia, ela começa a se perguntar, as primeiras grandes questões filosóficas por que nós estamos aqui? Por que tem alguma coisa e não tem nada? Né? Eles não tinham a ideia do cristianismo como vai surgir a partir do século III. O cristianismo ele passa 300 anos de perseguição. Né? Ali, depois do nascimento de Cristo, passa por 300 anos, até em 330 depois de Cristo, é que Constantino vai dizer, olha só que interessante, nós vamos permitir que o cristianismo ele seja dado enquanto uma religião também, né? Então, esses conceitos, essa ideia do próprio Spinoza, que remete ao próprio início da filosofia, de por que existe alguma coisa, né? Por que nós estamos, no final das contas, aqui. Ele vai retomar, mergulhado naquele contexto, que é um contexto muito marcado pelo pensamento científico. A gente está falando do século XVI, a gente está falando do século XVII, uma ciência latente, tudo deve ser explicado à luz de... E quais eram as ciências que eram a base de toda? Ou era matemática ou era física. A física bem latente também, né? Então, voltando à tua pergunta, o Spinoza viu nisso uma forma de unir sua teoria do conhecimento e sua metafísica, que é uma visão integral da própria realidade, em última instância, metafísica seria isso, uma perspectiva integral e integralizante da própria sistemática, da própria natureza, da ética. Por isso que o nome do livro é Ética. A partir dessa compreensão do mundo, a partir dessa ideia de que na natureza tudo está em processo, tudo está em constante dialética, tudo se determina e nega o tempo todo, aquela coisa do Lavoisier, né? Nada se perde, né? Se transforma. A partir disso, eu posso ter um conteúdo sólido para começar a identificar as próprias ações humanas. Então, basicamente, é a seguinte estrutura.
eu preciso de um arcabouço teórico sólido que me dê uma base para eu interpretar as próprias relações humanas. Aí entramos em ética, política e uma série de outros tópicos também. Então ele viu nisso o principal ponto, assim, o ponto-chave. Eu devo fazer isso parte da minha vida. E ele morre muito cedo, morre aos 44 anos, uma tarde, né? Morava junto com alguns amigos que deram ajuda, né? Inclusive a obra de Spinoza é muito marcada pela figura da amizade, né? Onde aos 44 anos, por uma tuberculose, ele acaba falecendo, né? Não chegando a ver o que ocorreu com sua obra depois, né? Que muitos substituíam até uma expressão negativa na época, que era epicureu, por espinosista. Espinosista seria uma grande forma de esculhambar alguém na época. Não seria algo tão bom, não. A gente vai para mais um intervalo. Nós voltamos daqui a pouco com o programa